Vamos nós. Pessoal, hoje falar de organização de agenda, organização de dia, organização de rotina. Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês, quem eu sou, né? Por que vocês vão me escutar, por que é interessante vocês me escutarem aqui e o que é que eu tenho para dividir. Os cachorros latindo aqui, mas vamos nós, a pegada é não parar. Eu gosto muito dessa coisa de dividir, ao invés de eu ensinar para vocês. Então a gente vai dividir, eu vou contar eu creio que são 3 slides, mas eu acho que em 3 minutos, ou até menos eu consigo contar isso, do pouco da minha história. De onde é que eu vim, por que vocês estão aqui me escutando em relação à produtividade, principalmente na área pessoal. Então, o primeiro slide aqui, para começar, né, vou falar para vocês rapidamente quem sou eu. Para quem já assistiu a live 1, basicamente são os mesmos slides, mas só para refrescar a memória aqui, só para quem estiver entrando agora ficar ali no mesmo nível, né, para não ficar um sabendo e o outro não entendendo muito bem. Então, vou passar a régua aqui para todo mundo ficar no mesmo nível e a gente, a partir daí, conseguir desenvolver o assunto dessa live, ok? Meu nome é Yarley Bezerra, para você que ainda não me conhece. E, cara, eu me considero um aprendiz. Eu me considero um constante aprendiz. Essa é a minha jornada. Então, eu sempre estou em busca. A minha busca, ela é sempre de ser 1% melhor do que ontem. Essa é a minha busca. Porque é isso que me instiga a todos os dias procurar aprender algo novo, procurar ser mais produtivo, procurar servir melhor as pessoas de alguma forma, servir melhor ao mundo de alguma forma. Essa é a minha busca. Sempre ser um constante aprendiz. Isso deixa a minha mente aberta e clara para mim aprender coisas novas e ter mais resultados. Claro, principalmente na área profissional e também na área pessoal. Mas, para deixar ainda mais claro para você, para não ficar abstrato demais, o Yarley é um aprendiz. Então, vou falar aqui de onde é que tudo começou. De onde é que vem essa minha vontade de falar de produtividade, de buscar organização, de buscar hábitos, de buscar ser mais produtivo. Cara, tudo começou no basquete. Tudo começou no basquete aos 6 anos de idade. Sim, eu comecei a jogar basquete com 6 anos de idade e desde cedo eu percebi que quanto mais eu treinava, melhor eu ficava. Quanto mais eu treinava, quanto mais eu buscava aprender uma determinada atividade, um novo drible, um novo kick de bola, um novo passe, quanto mais eu treinava aquilo, melhor eu me tornava. Então, desde cedo eu percebi a importância da consistência, a importância de estar ali, todos os dias, de maneira consistente. Por isso que eu bato muito na tecla aqui. Eu não busco a produtividade 5 vezes por semana. Eu busco a produtividade diária. Porque, ao meu ver, todo dia a dia. Todo dia a dia. Se você quer descansar, você não precisa descansar no final de semana. Se você quiser descansar numa terça, cara, organiza a tua semana para conseguir descansar numa terça. Não necessariamente tu tem que esperar o final de semana porque o status quo, aquele padrão da sociedade diz que tu tem que esperar o final de semana para tu relaxar. Eu acredito muito naquela coisa que diz assim, se você está cansado, descanse. Se você está estressado, relaxe. Se você está relaxado demais, vai trabalhar, vai fazer acontecer. É simples, só que muitas pessoas acabam bagunçando demais essa dinâmica. Então, eu sabia aí, que se eu treinasse o suficiente, eu ia me tornar um dos melhores. E foi isso que aconteceu, você está vendo aqui, com 6 anos de idade, claro que essa foto aqui não é eu com 6 anos de idade, que já é um campeonato brasileiro em Goiânia que eu fui, mas em 2014 eu cheguei a me tornar o atleta revelação. Um dos melhores, se não o melhor, aqui do meu estado, que é o estado do Piauí. Então eu recebi esse troféu, o troféu do Carlos Said. Eu estou falando aqui isso para vocês porque é mais fácil a gente ver como é que funciona algo quando aquele algo gera algum tipo de resultado. Então eu falei aqui para vocês que quanto mais eu treinava, eu percebi que quanto mais eu treinava, melhor eu ficava. Beleza, Yarley. Mas qual foi o resultado que tu teve? Esse é um dos resultados. Eu não me tornei um profissional, até porque hoje em dia eu percebo que eu não seria plenamente feliz se eu me tornasse profissional de basquete, profissional nessa área. Mas, enquanto eu jogava, eu buscava sempre ser o melhor.
Então, esse é um dos resultados de várias e várias viagens, e vários troféus e várias medalhas que eu já ganhei. Mas então, né? E no mundo da produtividade? No mundo da produtividade. No mundo da produtividade, eu também estou desde 2014. Você vê aqui que eu ganhei esse troféu em 2014, de atleta revelação, mas eu também comecei nessa jornada da busca da produtividade diária de 2014 para cá. Intuitivamente, de maneira ali empírica, né, testando, validando ali na prática, desde pequeno eu sempre busco ser mais produtivo. Mas para dizer assim, um marco entre o antes e o depois seria depois de 2014, porque eu comecei a investir mais em conhecimento, em cursos, em livros, eu comecei a me aprofundar e me banhar de conhecimento para cada dia buscar ser mais produtivo. Então, desde 2014 que eu digo que eu estou na jornada da totalidade, que quem é aluno até do Método da Totalidade, que é o meu curso de produtividade, sabe que a busca é dessa totalidade. A busca é do ilimitado. Eu percebo que cada dificuldade, cada problema que vai acontecendo na nossa vida, nada mais é do que uma limitação que a gente está criando. Porque um problema é só um problema. O fato dele se tornar um problema para você é porque você está vendo ele, está vendo uma coisa que você tem que mudar, está vendo uma coisa que você tem que solucionar como um problema. Mas não, é só um problema que você tem que solucionar. Então, essa coisa da totalidade que eu falo, né? E eu estou nessa busca desde 2014, validando na prática, estudando e validando na prática o que funciona de verdade nessa busca da superprodutividade diária. E por que eu digo que é uma busca? Porque eu não digo que é um fim. Porque sempre você vai poder ser um pouquinho melhor do que ontem. Lembra? 1% melhor todos os dias? Então a busca é da superprodutividade diária. A superprodutividade consistente, como eu botei aí. Mas você tem que perceber que nunca vai estar 100%. Sempre vai poder melhorar um pouquinho mais. Essa é a pegada. E a minha busca contínua é de mais qualidade de vida e de mais resultados profissionais. Eu creio que esses dois eles têm que estar andando ali em constante equilíbrio. A partir do momento que você começa a pender demais a balança para um lado, você começa a ficar muito estressado, ansioso, se esse lado for o dos resultados profissionais. Se você, poxa, eu tirei os últimos meses, até os últimos anos, focando na minha parte profissional. E eu percebi que eu estou muito estressado, eu percebi que, cara, parece que eu perdi alguns anos da minha vida. Então, por isso que essa balança ela tem que estar em equilíbrio. Em equilíbrio. Até botei aí, melhoria diária da tríade do ser. É o constante equilíbrio do corpo, mente e espírito. Do físico, do mental e do espiritual. Eu busco muito isso. Eu busco sempre esse constante equilíbrio. Então, vamos nós para começar aqui, de fato, entrar fundo aqui no conteúdo da Live 2. Como organizar o dia para ser mais produtivo. Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube. Beleza? O áudio aqui tá bom, eu perguntei aqui como é que tá o áudio e tudo mais. Mas aqui parece que tá tudo ok pra gente entrar de fato aí, contei um pouco da minha história, entrar de fato aqui no conteúdo. Então vamos lá. Como organizar o dia para ser mais produtivo? Antes de eu entrar de fato nesse conteúdo, eu quero dizer como é que essas lives estão funcionando. Toda segunda-feira, às 16 horas, eu estou fazendo uma live de produtividade. Então sempre serão conteúdos voltados à produtividade na vida pessoal. Produtividade pessoal. Produtividade que você gera a causa dentro de você para ser mais produtivo no seu dia a dia. Eu percebo que essa é a grande diferença de quem consegue ser produtivo todos os dias de maneira diária e de quem não consegue. Porque quem está conseguindo, ele sabe que ele é a causa. É o alimento que eu como, é a forma que eu organizo o meu dia, é a forma que eu olho o meu dia, que eu enxergo o meu dia, a experiência que eu crio para o meu dia que gera a minha produtividade. Então quem de fato consegue ser produtivo todos os dias, ele percebe que a produtividade em si, ela é só um efeito da maneira que você vive. Essa é a pegada. Então, para alinhar aqui as expectativas com vocês, eu vou falar que os slides tem um script, mas não é um script fixo, não é um script que eu vou seguir de cabo a rabo, porque tem horas que eu posso esquecer de alguma coisa, porque eu sou ser humano, eu posso lembrar de outra coisa,
e eu posso botar aqui para você alguma coisa que seja interessante para vocês. Essa aula, ela terá poucos slides. Por quê? Porque um slide que eu vou mostrar para vocês, que é o de fluxo de trabalho, já pega praticamente toda a aula. E vocês vão perceber isso. Beleza, vamos entrar de fato agora no conteúdo de organização do dia. Como é que a gente organiza o dia? Qual é aquela coisa, a primeira coisa que vem para você que muitas vezes acaba bagunçando o seu dia, o meu dia? Na maioria das vezes, para mim, é uma nova tarefa. É uma nova atividade. Porque muitas vezes a minha organização do dia está perfeita, está tudo bacana. Só que na hora que chega uma nova tarefa muito importante, muitas vezes essa tarefa ela tem potencial de levar toda a minha organização por água abaixo. Derrubar tudo que eu planejei, dependendo do nível dessa tarefa. Então, Yarley, como organizar essa tarefa? Como pegar essa tarefa, essa nova demanda que veio para mim, de uma forma que eu não desmorone a qualidade do meu dia. Eu não derrube ali a qualidade do meu dia. É isso que a gente vai entrar a fundo aqui hoje. E são 3 processos simples. Coleta a tarefa, processa a tarefa e organiza ela. Você vai ver que é bem simples e eu vou passar aqui para vocês, além da teoria, também como vocês vão fazer na prática. Só que eu quero passar aqui para vocês sempre eu busco passar para vocês o poder. E o que é o poder, ao meu ver, é o poder de entender a causa, de como é que faz. Porque é muito fácil dizer o que vocês têm que fazer, só que se vocês não entenderem como é que vocês têm que fazer isso, nada vai funcionar, nada vai mudar. Então é isso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar para vocês, além da teoria, também como vocês vão aplicar isso na prática. Beleza? Então, beleza. Eu botei aí, ó. Chegou uma nova tarefa. E agora? O primeiro passo, quando chega uma nova tarefa no seu dia, o primeiro passo para você se organizar é você coletar essa tarefa. É você coletar. Você tem que guardar ela em algum lugar. E eu percebo que muitas pessoas guardam no pior lugar possível, que é no cérebro delas. No cérebro delas. Calma aí, Arlen, beleza. Então, onde é que eu vou guardar essa tarefa? O nosso cérebro, eu até botei aí, ó, o segundo cérebro na prática. O nosso cérebro, ele funciona como uma memória RAM de um computador. Ele não funciona como um HD. Um HD que você armazena informações, armazena lembretes, armazena arquivos, imagens, viagens e tudo mais. O cérebro, ele funciona como a memória RAM do computador, que ela precisa de espaço para conseguir processar o que você está pedindo, os comandos que você está pedindo para serem processados. Então, se o seu cérebro está pesado demais, assim como a memória RAM do computador, ele começa a travar. Então, o que é que eu percebo? Muitas pessoas elas botam lembretes, elas botam arquivos no cérebro dela. No cérebro. Elas querem utilizar o cérebro como armazenamento, como local de lembrete, dizendo, olha, eita, eu vou lembrar disso, eu tenho que fazer isso na hora, eu vou lembrar disso. Eu tenho que me lembrar disso, e será que eu vou me esquecer? Ah, veio um insight, pô, insight legal, eu vou deixar bem aqui no cantinho para depois eu escrever em algum lugar. Não, o seu cérebro ele não funciona dessa forma, ele não funciona como armazenamento. Na maioria das vezes, eu acho que você já se pegou nessa situação, na maioria das vezes que eu faço isso com o meu cérebro, eu acabo negligenciando ali a fase da coleta, que é uma das mais importantes. Quando eu faço isso com o meu cérebro, eu percebo que eu perco uma informação de qualidade, eu perco um horário, eu acabo, na hora que eu me lembro, já é em cima da hora, então eu acabo me atrasando, eu acabo ficando muito estressado, muito ansioso. É simples, é você utilizar um segundo cérebro. E Arlen, como é que utiliza esse segundo cérebro? Utilize um bloco de notas, utilize uma lista de tarefas, utilize notas no celular, utilize um papel. O mais importante é que você escreva. O mais importante é que você entenda o quê? Tirar essa informação que está na sua mente, que está pesando o processamento do seu cérebro, tirar ela do seu cérebro e botar ela em algum lugar que você confie. Não adianta botar em qualquer lugar, até porque o cérebro ele também não é tão burro assim. Então, se você bota num lugar que você não confia muito, se você ficar naquela de eu botei aqui, eu armazenei essa informação nesse bloco de notas, nesse local,
mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir me lembrar, ou se não, se esse local vai me lembrar em alguma situação. Então, se você fica com alguma pendência, se você fica com medo de que esse bloco de notas não lembre você, o seu cérebro vai continuar naquela de, eita, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Por isso que você tem que coletar essa informação e botar ela em um lugar confiável, em um local que você tem plena confiança de que, no exato momento que você botar para ele lhe lembrar, ele vai te lembrar. Pode ser o lembretes do Google, pode ser lembretes da Apple também, que eu até estou usando agora, pode ser um Evernote da vida que você bota e bota lá um alarmezinho, pode ser o Google Agenda, pode ser o Wunderlist, que hoje em dia já está virando Todoist da Microsoft. Então pode ser uma infinidade de aplicativos, pode ser até um papel, um bloco de notas físico que você bota ali em um local da sua casa, que você tem certeza que todos os dias você passa por aquele local e você vai conseguir olhar para aquela atividade. Então você vai conseguir se lembrar dela, para você ficar tranquilo. Resumindo, você tem que tirar essa informação da sua mente o mais rápido possível, assim que ela entra, coletar ela e armazenar em um local, que aquele local vai ser o seu segundo cérebro. E aí você vai abrir espaço de processamento no seu cérebro. Quanto mais espaço você tiver no seu dia, mais clareza mental você vai ter, mais organização, mais bem-estar, menos estresse, menos ansiedade, mais produtividade, porque você vai conseguir pensar de uma maneira mais livre, você vai conseguir aprender outras coisas. Por quê? Porque agora você tem um espaço ali para armazenar essas tralhas, essas atividades, essas tarefas que vão vindo para você durante todo o dia. Mas ok, dependendo da tarefa, você pode até perguntar nesse momento, dependendo da tarefa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem algumas tarefas que são mais importantes do que outras. Tem algumas tarefas que precisam de mais atenção do que outras. Não é? Por isso que a gente vai passar por todo esse processo de coleta, processo e organiza. Cada atividade ela tem um determinado local para ela ser organizada, para ela ser processada. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Beleza, falei do segundo cérebro. Na prática, eu falei aqui como é que ele funciona na prática. E eu vou falar aqui, ó, para vocês, eu botei até uma coisa aqui. Lembre-se, problemas não passam de um limite que você mesmo criou para si. Problemas não passam de um limite que você mesmo criou para si. A partir do momento que você olha para uma atividade, para uma nova tarefa que vem para você, ou se não para um problema que vem para você, a partir do momento que você olha para ele como simplesmente um fato, o jogo começa a mudar. Porque você não está mais se identificando com aquele problema, você não está mais se identificando com aquela nova pendência, nova atividade, nova tarefa que vem para você. Você está olhando ela simplesmente como uma coisa que você tem que dar uma determinada atenção para que ela seja solucionada. Simples assim. Quanto mais você se identifica com essa coisa, maior ela se torna na sua vida, mais o seu estresse aumenta e menor fica a sua eficiência, a sua produtividade. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, porque se vocês recebem uma nova tarefa, se vocês recebem uma nova informação e vocês se perdem, ficam loucos, ficam doidos por conta dessa nova tarefa, quando vocês perdem a cabeça quando chega essa nova tarefa, você não vai conseguir coletar, processar, organizar ela no seu dia para manter a sua mente serena, clara, tranquila. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você se perdeu, você se identificou com essa tarefa. Por isso que é tão importante você olhar uma nova tarefa, olhar uma pendência, olhar um problema na sua vida como simplesmente algo que precisa ser solucionado. Algo que você tem que dar uma determinada atenção para que ele seja solucionado. Simples assim. Essa mudança de mindset, para mim, ela mudou meu jogo. E pode ser que mude para você. A pegada é experimentar. Tudo que eu falo aqui, você só vai perceber se funciona para você ou não se você experimentar. Não estou dizendo que isso aqui é certo, não estou dizendo que há outras formas de fazer errado. Mas eu estou dizendo que pode ser que essa funcione. E você só vai saber se você testar. Ok? Então vamos lá. Primeira fase, a fase da coleta. Agora, nesse momento aqui, que é esse slide aqui para vocês, eu vou explicar cada passo aqui, mas esse é o momento do processamento. Você coleta, a informação vem, a tralha vem, até como está aí, e você vai
harmonizando ela, você vai processando ela no seu dia. Um caminhão buzinando aqui, mas vamos nós. O diagrama, isso é o diagrama do fluxo de trabalho. É o famoso método GTD, que até está no livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Só que aí ficou só Davi, mas é David Allen. Depois eu vou ajustar quando eu for fazer o resumo aqui dessa live para vocês e mandar lá no Telegram, beleza? Então vamos lá. Tomar uma água aqui antes de começar a falar. Vamos lá. Esse método GTD, esse diagrama do fluxo de trabalho, como é que ele funciona, não é? Primeiro, a informação vem. Primeiro você recebe a informação. Essa tralha, até como ele fala. O que é que você faz? Qual é o primeiro passo? É você ir para a caixa de entrada. É você coletar. Lembra da coleta? Essa caixa de entrada. Tem que ter uma caixa de entrada. Você tem que ter um aplicativo ali no celular, alguma coisa que você use, ou um bloco de notas, ou um papel, alguma coisa, que você use e você armazene. O Murilo Gun até ele usa muito essa coisa de post-its. Ele usa muito. Então, é uma forma dele armazenar. Eu já gosto de tecnologia, eu já gosto de espaço, eu já gosto de menos bagunça, digamos assim, no meu dia. Então, eu utilizo o celular e já deixo tudo no ponto. Eu utilizo o celular como minha caixa de entrada. Então, eu vou botando lá nos notas, que pode ser o notas do iPhone, pode ser o Evernote, que é um aplicativo também que eu utilizo. Pode ser outros aplicativos e de lista de tarefas, que eu vou já entrar nesse assunto também. De lista de tarefas eu utilizo tanto o Google Tarefas, eu utilizo também o do iPhone, que é Lembretes. Nesse momento eu estou utilizando mais o Lembretes e o Notas do iPhone. Então vamos lá. Caixa de entrada, entrou, a informação veio, a tarefa veio, você bota ela na sua caixa de entrada. Depois você pergunta, o que é isso? O que é isso? É passível de ação? Se for passível de ação, você vai para o próximo passo. Se não for passível de ação, essa informação que chegou, essa tarefa que chegou, você tem 3 opções para encaixar ela, organizar ela no seu dia, para processar ela. A fase do processamento, muitas vezes, é essa pergunta. É a pergunta que você se faz. O que é que eu tenho que fazer nessa atividade? Ela é passível de ação? Eu tenho que tomar alguma ação para ela ser feita? Para ela ser solucionada? Se ela não for, se você não tiver que tomar uma ação, você pode botar ela como sendo lixo. Então você deixa lá uma parte da sua lista de tarefas, da sua agenda como lixo, que na maioria das vezes eu nem deixo como lixo, eu já excluo direto. Mas beleza, você pode deixar como lixo, você pode armazenar ela como algo que você vai ver algum dia, talvez, algo que depois você utilize como alguma referência para manter ali em alguma revisão, tipo, eu vou manter isso aqui em algum dia, talvez, porque quando eu for revisar a minha agenda, quando eu for revisar a minha organização, as minhas tarefas da semana, eu posso olhar isso aqui e tirar algum proveito disso. Então você deixa ali em algum dia, talvez. E também o outro passo é você deixar como referência. Então, deixa lá como referência para você ter acesso àquilo quando você precisar, quando você quiser. Talvez você esteja ali, pô, cara, tô com esse problema aqui, tô com isso, tô tentando buscar essa solução, só que eu não sei onde é que está essa solução. Cara, deixa eu ver bem se está na referência do meu celular. Eu, particularmente, não utilizo essa referência. Eu boto tudo no algum dia, talvez, porque eu gosto sempre de simplificar. Quando uma tarefa chega para mim que ela não é passível de ação, eu jogo tudo no algum dia, talvez. A não ser que ela seja lixo. Se ela for lixo, eu nem abro o meu celular se eu ver que a informação é lixo. Eu já tiro ela direto. Mas se você quiser, você pode botar aí como lixo ou se não, algum dia, talvez. Eu não utilizo lixo. Se não é passível de ação, eu já boto tudo no algum dia, talvez, para usar como referência para que algum dia eu venha a utilizar. Então vamos lá. Yarley, e se ela for passível de ação? Qual é o passo? O que é que eu tenho que fazer se ela for passível de ação? A primeira pergunta que eu faço quando vem uma atividade, quando vem uma tarefa, quando vem uma pendência para mim, eu me pergunto, cara, eu consigo fazer isso? Eu consigo finalizar isso em menos de 2 minutos? Se em menos de 2 minutos eu consigo finalizar isso, para que é que eu vou deixar para depois? Para que é que eu vou agendar? Para que é que eu vou botar na lista de tarefas? Cara, eu faço logo. Eu me livro disso. Lembra da mente clara, da mente limpa, da mente plena que eu falei para vocês, que quanto mais limpa ela, mais ela processa melhor, mais ela trabalha melhor? É justamente isso.
Se algo demora menos de 2 minutos para ser feito por mim, cara, eu faço logo, porque eu quero me livrar, eu quero solucionar isso. Isso também mudou o jogo para mim. Depois que eu percebi isso, cara, chegou isso, menos de 2 minutos, faço logo e me livro. Isso para mim também mudou o jogo, porque o meu dia ficou mais tranquilo. Então, beleza. Se demora menos de 2 minutos para fazer, faz logo. Faz logo e se livra. Não demora menos de 2 minutos? Beleza, você tem duas opções. Uma é adiar e a outra é delegar. Muitas vezes eu vejo assim, eu pelo menos pensava muito nessa coisa de, vou delegar, mas eu não sou nem dono de empresa, eu não sou nem empresário, eu não tenho nenhum time para delegar. Como é que eu vou delegar? Mas calma aí, você pode sim delegar. Primeiro passo, adiar. Chega uma atividade, você não consegue fazer ela em 2 minutos e você vai ter essas duas opções, adiar ou delegar. Beleza, Yarley. Eu vi que não dá para me delegar para ninguém, então eu vou adiar, porque é uma coisa que eu vou fazer. Você delega uma coisa que você não consegue fazer, ou você não faz, ou senão você já está em outros níveis de atividade e você já está delegando uma parte do que você fazia. Por exemplo, eu aqui na empresa, eu editava vídeos. Hoje em dia eu já estou delegando a edição de vídeos para um editor. Por quê? Porque eu quero abrir mais tempo para focar em outras coisas, para aprender novas coisas e para ter mais resultados, para gerar mais resultados. Então a parte da edição eu deleguei. Então essa parte também você pode utilizar na questão da delegação. Ou se não, se você não sabe fazer alguma coisa. Se você não sabe fazer alguma coisa, mas aquela coisa tem que ser feita, você pode delegar. Você pode pedir para alguém ou você pode pagar para alguém fazer aquilo por você. Então, quando você vai adiar, você tem duas opções. Ou você bota no calendário, quando é num tempo determinado. Eu boto as coisas no meu calendário, na minha agenda. Às vezes eu até posto lá no Instagram, a pessoa vê, poxa, cara, cheio de coisa na agenda. Mas eu boto as coisas na minha agenda que tem um horário determinado. Aquelas coisas que não tem um horário determinado, eu deixo em próximas ações. Entendeu? Então, beleza. Vamos lá, processar novamente. Chegou uma tarefa para você, você se pergunta, eu posso tomar alguma ação para solucionar isso? Posso? Aí você vai para qual a próxima ação? Não posso? Você armazena, você deixa em algum dia talvez, ou se não no lixo, ou referência, eu deixo tudo em algum dia talvez. Beleza. Chegou a informação, você se pergunta o que é que você tem que fazer. É passível de ação? Não. Armazena, algum dia talvez. É passível de ação? Beleza. Eu consigo fazer em menos de 2 minutos? Faço logo e me livro. Cara, não consigo fazer em menos de 2 minutos. Então vai para o próximo passo. E aí você tem duas opções. Ou delega ou adia. Até aqui tudo bem? Quando você adia, você pode botar no calendário, onde você vai ter um tempo determinado, porque você sabe quanto tempo leva para fazer essa tarefa. Então você bota lá, de hora tal a hora tal, eu vou fazer isso. Beleza. Ou se não, você pode adiar para uma próxima ação. Então você bota lá na sua lista de tarefas, ou num bloco de notas, num bloco de anotações, ou num papel, você bota lá, próximas ações que eu tenho que fazer. E aí você vai olhando ali no decorrer do dia quais as próximas ações que você tem que fazer. Para que você faça assim que você puder. Ok? Você adia. Quando você adia, você tem duas opções. Ou bota na agenda, bota no calendário com tempo determinado, em um bloco de tempo determinado, ou você bota em próximas ações para que você faça assim que possível. Por quê? Porque é algo que você tem que fazer. E Arley, quando não é algo que eu tenho que fazer? Quando é algo que eu sei que tem que ser feito, eu sei que aquilo tem que ser realizado, mas eu não sei, ou senão não é da minha alçada. Beleza, aí você vai delegar. Você vai botar na lista de tarefas com o nome de espera. Esperar. Então você vai delegar para outra pessoa. O interessante também quando você for delegar, é bacana você explicar para outra pessoa como você quer. Porque muitas vezes a gente delega uma coisa e fica culpando outra pessoa, fica brigando com outra pessoa. Mas, cara, será se você fez a sua parte? Será se você treinou essa pessoa? Será se você alinhou as suas expectativas com ela, com essa atividade que você está delegando para ela? Isso tem que estar sempre ajustado, para não entrar em desarmonia, em desequilíbrio ali com o time ou com a pessoa que você está delegando, muitas vezes para um irmão, para um primo, ou para um tio ou um pai,
delega para um filho, então você tem que estar sempre ajustado ali. Nada de brigas, nada de desarmonia, sempre na questão do alinhamento de expectativas e do treinamento. Eu prezo muito por isso. Então, não se preocupe, porque eu falei isso aí tudo, mas no próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês as listas de tarefas que eu uso. Porque você deve ter olhado, poxa, são muitas coisas que eu tenho que fazer, são muitas coisas que eu tenho que fazer, mas cara, eu uso poucas listas de tarefas. E aí eu vou falar para vocês as 4 que eu uso, que já pega tudo isso aí de forma simples e mais eficiente, pelo menos para mim, na prática. Na questão do qual aproximação também, tem a questão dos projetos. Quando essa aproximação ela é um projeto, é algo que demanda mais de uma atividade, vamos supor que, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aparece para mim, tenho que fazer uma live na segunda-feira, às 16 horas, na próxima semana. Essa é uma tarefa? É uma tarefa. É só uma live no YouTube às 16 horas na segunda-feira, na próxima semana. Ok, que vai acontecer a live 3. Ok, é só uma tarefa. Só que dentro dessa tarefa existem várias subatividades, existem várias subtarefas que você tem que realizar também. Então, o nome dessa tarefa não é mais uma tarefa, já é um projeto. Quando uma tarefa, quando uma atividade vem para você, que dentro dela existe mais de uma coisa para você fazer, ela já não é mais uma tarefa, ela já se torna um projeto. Um projeto que você tem que estar revisando constantemente para ver o andamento dele, para que ele não se perca no tempo, que você não perca esse projeto. Por isso que aí tem, quando tem essa tarefa, que ela tem múltiplos passos, até está aqui no slide, quando essa tarefa vem para você, você se pergunta, chegou a tarefa, aí você se pergunta, é passível de ação? É passível de ação. Ok. Qual a aproximação? Cara, essa tarefa eu tenho que fazer várias coisas. Então calma. Não delega, não adia, não consegue fazer em menos de 2 minutos. Beleza. O que é que você tem que fazer agora? Se você tem várias coisas para fazer, monte um projeto. Você pega, você bota ali um nome para esse projeto e você vai botar tudo o que você tem que fazer dentro desse projeto, para você estar constantemente revisando o andamento dele. Então você cria um projeto, que também pode ser um planejamento. Aí você já começa a planejar. Sai daquela coisa de tarefa e tá andando sempre naquele ciclozinho de eu tô apagando fogo. Não. Você já começa aí a planejar projetos. Então, perguntou qual a aproximação? Tem mais de um passo? Beleza, então cria um projeto. E aí tem os planos de projeto. É sempre você estar revendo esse projeto. Cara, essa coisa da revisão ela é muito importante, porque a nossa vida ela é orgânica. Por mais que isso aqui pareça lindo na teoria, mas na prática, cara, a teoria é outra. Na prática, quando o jogo está pegando, quando você está no campo de batalha, muitas vezes você não tem tempo para estar fazendo isso aqui tudo. Só que qual é a pegada? Para não ficar doido, é você revisar, se possível, todos os dias. Mas de maneira obrigada, digamos assim. Claro que eu não vou falar aqui para vocês que vocês são obrigados a fazer esse planejamento, essa revisão. Mas, cara, por experiência própria, revisa toda semana. Pelo menos um dia na tua semana. Eu tiro domingo para fazer essa revisão. Domingo eu relaxo mais, eu me tranquilizo mais para fazer essa revisão semanal. Entendeu? O carregador aqui estava caindo. Deixa eu botar aqui. Eu utilizo o domingo para fazer essa revisão semanal. Justamente para alinhar a mira. São muitas coisas, muitas tarefas no dia. Você precisa revisar. Eu faço no domingo a minha revisão semanal, eu planejo a minha agenda, eu crio a minha agenda ali da semana, eu reviso ela também. Todas essas tralhas, essas listas de tarefas, eu reviso ela com mais profundidade e com mais tempo ali no domingo, mas todos os dias pela manhã, assim que eu acordo, que eu estou lá tomando meu café, que você já deve ter visto se você me segue lá no Instagram, estou ali tomando café, antes de meditar, eu olho a minha agenda e eu olho tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Eu olho tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Olho ali as pendências, os lembretes que eu botei no dia anterior, olho tudo e aí a minha mente refresca. Essa é a pegada, porque quando você esquece de revisar, a tralha continua aumentando. A tralha continua aumentando. E quanto mais ela aumenta, mais você tende a dizer assim, ah, cara, deixa isso aí pra lá, já foi por água abaixo. Já está muito grande para mim conseguir solucionar. Beleza. Então, para que não chegue nesse nível, revise todos os dias.
limpe a sua mente, limpe a sua lista de tarefas, limpe o seu segundo cérebro todos os dias. Você fazendo isso, você vai ver que a sua produtividade vai aumentar demais, ok? Então, beleza. Yarley, e agora? Quais as listas de tarefas que eu tenho que fazer? Tu já falou que tu tem que coletar, tu já falou que tu tem que processar, tudo isso aí, ok, mas de maneira bem simples. O que é que eu tenho que fazer? Como é que é essa lista de tarefas? Vamos lá para o terceiro slide aqui, né? Lista de tarefas. Organização. Organização. Como você já deve saber, eu sempre busco simplificar. Eu lembro até de uma frase do Leonardo da Vinci, quando ele diz assim: os grandes se diferenciam por fazer o simples bem feito. Só isso. Eles fazem o simples bem feito, por isso que eles se tornam extraordinários, por isso que eles se tornam grandes. E Leonardo da Vinci já é um nome que diz tudo isso aí. Então eu sempre busco simplificar. Quando eu vejo que tem muita tralha no meu dia, que tem muita coisa, cara, será se eu preciso disso? Lembra que a produtividade é um efeito. Se aqui dentro está bagunçado, naturalmente o seu dia vai ser um reflexo de como você está dentro. Sempre olha dessa forma, externo e interno. Eu não tenho controle sobre o externo, eu só tenho controle sobre o interno. Olha sempre dessa forma. Se alguma coisa do seu dia você deixa na mão de outras pessoas, pode ter certeza que aquilo nunca vai estar do seu jeito. Nunca vai acontecer do seu jeito. Porque a partir do momento que você tira a responsabilidade de você, que você tira o poder de você e bota na mão de outra pessoa, aquilo já é passível de que ela faça o que ela quiser. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Então você não consegue comandar aquilo. Por isso que eu digo, sempre olha para dentro, sempre muda dentro. Preste atenção dentro, porque naturalmente a sua produtividade vai aumentar como efeito disso, como reflexo de como você está dentro, de como a sua mente está organizada, de como a sua mente está clara. Então vamos lá. Sabendo disso, agora vamos para a lista de tarefas. Lista de tarefas aqui, eu uso 4, só 4. Você viu aqui que tem vários, tem lixo algum dia talvez, referência, próximas ações, calendário, esperar, plano de projeto e tudo mais, ok. E delegar, adiar também, pode ser uma, faça. Pode ser infinitas listas de tarefas, mas eu e Arley só uso essas 4, porque é o que funciona para mim. Pode ser que funcione para você botar mais um ou excluir alguma, você só vai saber testando. Então essas 4 é a que funciona para mim. E como é que eu utilizo? Chegou uma atividade, eu me pergunto, posso fazer? É passível de ação? Não, não é passível de ação. Ah, beleza, então boto lá em algum dia talvez. Se é um lixo, realmente se eu percebo que essa atividade, essa informação que chegou para mim é lixo, eu nem boto, entendeu? Eu nem bagunço meu celular, eu nem pego meu celular para isso, para botar. Mas se eu percebo que ela é, só que eu não consigo tomar uma ação nesse momento para fazer ela, eu boto em algum dia talvez. Beleza, primeiro passo é isso aí. Coleto, tiro da minha mente fica clara. Segundo passo é o quê? Qual a próxima ação? Beleza, chegou, posso fazer algo? Posso fazer algo em relação a isso, posso tomar uma ação em relação a isso, em relação a essa tarefa, ok. Essa próxima ação demora menos de 2 minutos? Cara, faço logo. Por isso que eu nem tenho lista de tarefas de menos de 2 minutos. Não, eu me pergunto, demora menos de 2 minutos? Não. Ou quer dizer, sim, demora menos de 2 minutos? Sim, faço logo e me livro disso. Então nem tenho lista de tarefas para isso. Ok, Arley, só que demora mais de 2 minutos. Então o que é que eu faço? Aí eu tenho 3 listas de tarefas para isso. Eu tenho a de espera, eu tenho a de próxima ação e eu tenho a de projeto. Lembra lá? Espera é quando eu vou adiar para alguém. É quando essa ação ela não vai vir de mim. Não é eu que vou executar essa tarefa. Então eu boto lá para delegar para alguém. Eu deixo lá na espera. Eu tenho que esperar aquela pessoa executar aquilo. E eu fico sempre acompanhando. Não é deixar lá e esquecer. Não, deixa lá e eu boto um lembrete. Cara, eu sempre utilizo os lembretes dos aplicativos. Eu percebo que às vezes as pessoas elas botam dentro da lista de tarefas, faz o dever de casa, só que ela não bota o lembrete. Aí ela fica tendo ela mesma que lembrar, sendo que lá no aplicativo, na maioria dos aplicativos de lista de tarefas, eles têm um lembrete para te mandar uma notificação e você ser avisado no momento que você quiser, né? No momento que você quiser rever novamente aquela atividade.
principalmente quando é algum lembrete de algo que você tem que fazer numa hora específica. Então utilize o lembrete para aquilo. Ou se não, bota lá na agenda, no horário determinado, né? Até como tem lá, no calendário. Beleza. Na espera é quando eu delego. Algum dia talvez é quando eu coleto, não vou fazer nada, deixo lá algum dia talvez para eu utilizar como referência. Vem para mim, demora menos de 2 minutos, faço logo. Ok, demora mais de 2 minutos, posso delegar. Quando eu delego, eu boto na lista de espera. Até aqui, beleza. Ok, só que isso eu tenho que fazer alguma coisa. Só que isso eu tenho que tomar uma ação. E aí, quando eu tenho que tomar alguma ação, me pergunto, qual a próxima ação? Próxima ação é fazer isso. Então, eu adio, eu deixo lá na minha lista de tarefas de próximas ações. E aí eu vou olhando no decorrer do dia ali as coisas que eu tenho que fazer. As próximas ações que eu tenho que fazer para me fazer aquilo ali, para eu fazer aquilo ali assim que eu puder, para não ficar deixando para depois. Eu sempre busco limpar o mais rápido possível a minha mente, para deixar a minha mente clara. Por isso que eu utilizo essas listas de tarefas. E a questão do projeto. Se eu me pergunto qual a próxima ação, e a próxima ação são várias ações, são múltiplos passos dentro de uma tarefa, eu já crio um projeto para aquilo. Se é uma live que eu tenho que fazer na segunda-feira, às 16 horas, a live 3, que eu já estou dizendo aqui que ela vai rolar próxima semana, se eu tenho que fazer essa live, eu tenho que fazer vários passos, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que agendar as mensagens, eu tenho que agendar os e-mails, eu tenho que fazer as imagens, eu tenho que fazer as postagens no Instagram para puxar a galera para essa live, então são vários passos. Então isso já não é mais uma tarefa sozinha. Eu não boto mais em próximas ações, eu já boto lá na área de projetos. É um projeto, live 3, na próxima semana, já boto lá. É um projeto que eu tenho que fazer várias coisas para ele ser solucionado. Entendeu? Então, basicamente, eu tenho essas 4 listas de tarefas. Algum dia, talvez, para utilizar como referência aquilo que eu não vou agir, não vou tomar uma decisão agora sobre, deixo lá. Eu deixo a lista de tarefa de espera, para quando eu delego para alguém, deixo lá no modo de espera. Eu tenho a de próxima ação, quando eu vou fazer algo assim que possível, só que não agora, então adio, para aquilo não ficar na minha mente, eu não ficar pensando naquilo, não. Eu adio. Na hora que eu terminar o que eu estou fazendo, que eu tiver tempo, que abrir espaço no meu dia, eu abro lá meu celular e olho quais as próximas ações que eu tenho que fazer. Pronto. E os projetos? Que são esses projetos que a gente sempre vai estar revisando. A gente sempre vai buscar otimizar revisar eles para que a gente finalize o quanto antes, o mais rápido possível. Então, de lista de tarefas, eu utilizo essas 4. Claro que eu utilizo também uma agenda, um calendário. Eu utilizo um calendário, uma agenda. Por quê? Quando eu tenho que fazer as coisas que já tem um horário específico, que eu já sei quanto tempo que eu vou levar para fazer aquilo, então eu já deixo lá no meu dia um determinado horário. No caso aqui da live, para deixar mais claro para você, eu já deixo lá, segunda-feira, 16 horas, claro que eu boto antes, né, para ajeitar tudo, organizar tudo, deixar tudo no ponto, eu boto antes e eu boto lá, ó, de 3 da tarde às 5h30, deixo esse bloco travado, eu vou focar só na live. Por que 3 horas, né? Boto lá 3 às 5h30. Porque dá tempo de eu ajeitar o cenário, dá tempo de eu ajeitar tudo, organizar tudo, testar as coisas para ver se vai ter algum problema ou não, para não deixar tudo para cima da hora. Então eu faço isso. Então essas são as minhas 4 listas de tarefas e eu utilizo também a agenda quando é algo que dá para botar dentro de um tempo determinado. O grande lance aqui, para deixar claro para vocês, cara, que eu sempre busco isso. Beleza, falei das listas de tarefa para vocês, falei das ferramentas que dá para ser utilizadas com vocês, mas, cara, eu sempre prezo da forma que você vai olhar isso aqui. Eu sempre busco isso, eu sempre busco que vocês entendam o porquê disso aqui. O porquê que isso aqui é importante para vocês. É justamente para vocês conseguirem ter mais clareza no dia, terem mais tempo de pensar em outras coisas no dia, não ficar pensando, não ficar utilizando o cérebro como armazenamento. Utilizar o cérebro realmente como ele deve ser utilizado para processar, para executar, para fazer acontecer, para pensar de maneira consciente. Muitas vezes as pessoas elas estão achando que estão pensando, mas na verdade elas estão simplesmente tendo processos mentais. O cérebro dela está processando as informações que veio, as pendências que ainda estão no cérebro dela, e ele fica pensando. Bota isso na sua cabeça. Sempre que existe
alguma pendência no seu dia, você não vai mais ter controle sobre a sua mente. Sempre que você tem alguma pendência, algo pendente no seu dia, você não consegue mais ter domínio e controle dos seus pensamentos. Eles vão explodir na sua cabeça. Por isso que eu digo, colete, processe e organize as suas informações, organize as suas tarefas. Porque senão, se ficar alguma pendência, se ficar alguma coisa na sua mente, alguma dúvida, alguma coisa inacabada, a sua mente vai assumir o controle. E não mais você, como ser consciente. Você não vai mais conseguir controlar a sua mente. Ela vai assumir o domínio. A mente é uma excelente serva, é uma excelente ferramenta, mas é uma péssima mestra. Você sim, como ser consciente, você sim, em plena consciência, é que consegue pensar de maneira inteligente, pensar de maneira consciente, criar soluções, criar novas formas de solucionar essas tarefas, esses problemas que vêm para você durante o dia. Não deixe a mente ficar com esse trabalho. Não deixe a mente ficar com esse trabalho. Deixe ela livre, deixe ela clara, deixe ela tranquila para você, quando você estiver fazendo acontecer, você utilizar ela como ferramenta, porque a mente é uma excelente ferramenta, mas uma péssima mestra. Então, deixe ela limpa, deixe ela livre. Utilize um segundo cérebro como armazenamento e não o seu próprio cérebro como armazenamento. O seu cérebro ele não funciona tão bem como armazenamento, ele funciona bem como processamento, assim como a memória RAM do computador. Então utilize uma lista de tarefas, utilize um bloco de notas como um segundo cérebro, ok? Dessa forma você vai conseguir clarear mais o seu dia e ter muito mais produtividade. Por que eu repeti isso que eu falei no começo? Porque se você fizer só isso, você já vai ver uma tremenda mudança na sua produtividade, na sua paz mental, no seu equilíbrio do seu dia. Se você fizer só isso, se você perceber que você tem que armazenar informações, armazenar pendências, organizar pendências em um segundo cérebro, ao invés de ficar pensando naquilo no seu cérebro, você já vai conseguir abrir um leque de tranquilidade e de produtividade no seu dia. Só isso, só isso. O seu cérebro e um segundo cérebro, que pode ser o seu celular. O meu segundo cérebro é a minha lista de tarefas do celular e as minhas anotações. Esse é o meu segundo cérebro. Por isso que eu consigo ter tranquilidade, clareza no meu dia e consigo ser produtivo, ok? Então eu vou finalizar aqui e abrir para pergunta de vocês. Só tomar água aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá as perguntas. O Rafael tinha mandado mensagem aí. Bom, deu 53 minutos, é mais ou menos essa pegada de tempo que eu quero durante o meu dia, durante as lives aqui, né? Falei tanto durante o meu dia aqui, durante a live, mas é mais ou menos essa pegada de tempo que eu quero. A live passada ela ficou 1h20, por isso que eu diminui a quantidade de slides e aumentei a quantidade de informações, porque, cara, muitas vezes eu vejo que em um slide a gente consegue destrinchar com muito mais qualidade do que se a gente ficar botando um bocado de slide só passando ele e falando o que tem no slide. Não, cara. Eu procurei botar uma coisa densa no slide. Eu procurei botar uma coisa densa que já ia levar vários minutos para serem falados. Eu acho que eu consigo pensar bem melhor, consegue vir vários insights para somar mais para vocês. Porque é sempre como eu digo, né? Eu não me considero um professor, eu não me considero um mentor. Eu me considero um cara que está buscando todos os dias ser 1% melhor e que tem algumas coisas para compartilhar com quem quiser ouvir. Simples assim. A gente compartilhando, a gente cresce bem mais do que um tentando extrair a informação do outro. Quando você tenta extrair a informação do outro, você está sugando a energia da outra pessoa. Ao invés de estar compartilhando ali a sua atenção, muitas vezes a gente compartilha a nossa atenção com outra pessoa e para ela aquilo ali já é perfeito. Eu até falo muito isso para meus familiares, para amigos. Cara, quando tu tá prestando atenção em mim, para mim, velho, isso já é um excelente compartilhamento. A gente fica bem mais tranquilo quando a gente está falando. Então,
Para finalizar aqui, vou deixar aberto para perguntas, basta vocês mandarem nos comentários, no chat, avisando aqui que na próxima segunda, às 16 horas, no meu canal aqui do YouTube, vai ter a live 3. Sempre bota aí, né? Tamo junto, bora gerar. Vou ver aqui se vai ter algumas perguntas. Se não tiver perguntas, já vou finalizando por aqui. E eu quero agradecer as pessoas que entraram, as pessoas que ainda vão entrar nessa live, que vão estar assistindo depois. Cara, isso aqui pra mim não tem preço. Eu estudo, eu aprendo, eu valido, eu boto na prática, mas quando a gente compartilha, é uma pegada diferente, é uma energia diferente, é uma emoção diferente. E isso aqui até me induz, me inspira, né? Me xinga a estar buscando sempre melhorar, buscando sempre estudar, justamente para passar aqui para vocês. Quando eu defini essas lives semanais na segunda-feira, às 16 horas, quando eu defini isso, eu também assumi o compromisso comigo. Um compromisso de que, cara, eu não vou poder parar de estudar. Eu não vou poder parar de testar, porque eu testo muito. Às vezes eu testo mais do que eu estudo. Testo novas formas de me alimentar, testo novas formas de meditar, testo novas formas de organizar minha tarefa, as minhas agendas, organizar o meu dia, testo novas formas de olhar o mundo, de criar a forma que eu quero de experienciar o mundo. Então eu testo muitas coisas, justamente para trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. Isso para mim não tem preço. Então, gratidão a cada um que participou, a cada um que vai entrar depois para assistir a live gravada. E tamo junto, cara. Bora gerar, é só o começo. Tamo junto. Valeu!